E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Os Estados Unidos apertam e empurram a Turquia em direção à Rússia. Vamos procurar entender esta situação. A Turquia está localizada numa posição ultra-estratégica. Ela domina a passagem entre o Mar Egeu, que está ligado ao Mediterrâneo, e o Mar Negro, que é um mar muito importante para a Rússia. É o Mar do Sul da Rússia, onde a Rússia concentra uma grande frota naval, e ali na Crimeia ela tem estacionadas muitas armas, inclusive armas atômicas. Para a Rússia, o Mar Negro é muito importante, mas o Mar Negro é fechado, é como um lago, só tem uma saída, e a saída é o Estreito de Bósforo, ali na Turquia. E então, passando por ali, pode sair para o mar Mediterrâneo, que é um mar aberto a todos. E então, a Turquia tem aquela posição ultra-estratégica. A Turquia faz ligação com a Europa e com a Ásia. A Turquia abarca tudo que é mencionado na Bíblia como Ásia, 7 igrejas da Ásia, toda a atuação do apóstolo Paulo na Ásia, a cidade de Éfeso e a Galácia e todas aquelas cidades ali, todas aquelas regiões que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, chamada a região da Ásia, que hoje seria a Ásia Menor, pertence à Turquia. Mas a Turquia tem um pedaço para lá também que se liga à Europa. Tanto é que a Turquia é considerada um país da Europa. E ela, por causa disto, de ser da Europa, vem a fazer parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E essa organização basicamente junta Estados Unidos e Europa, o reino do anticristo. E essa OTAN é a força militar do anticristo, a força militar que une Estados Unidos e Europa. Militarmente, a Europa hoje representa muito pouco. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, se afastou das armas e os Estados Unidos só cresceram. Hoje, os Estados Unidos são como que a polícia do mundo. Eram, porque eles não conseguem, por exemplo, policiar mais as comunidades, digamos assim. Da China para lá, os Estados Unidos hoje não representam muita coisa. A China, Japão, Coreia, toda a Ásia, os Estados Unidos estão lá com uma frota naval grande, mas eles não têm poder. Eu acho que eles não conseguem nem invadir uma região, uma ilha e fazer um domínio daquela região. Eles podem jogar muitas bombas e causar destruição, mas eles não têm exércitos, eles não têm efetivo para dominar lugar nenhum, para fazer uma guerra, para dizer a verdade. Por exemplo, Taiwan. Se a China resolver invadir Taiwan, os Estados Unidos não conseguem evitar. O que eles poderiam fazer é bombardear algumas regiões da China, mas eles não têm efetivo, não têm condições, não têm tropas para entrar em Taiwan e defender Taiwan. O caso de Taiwan é mais sintomático por um fato que é fundamental. Taiwan é hoje o lugar mais avançado em tecnologia de semicondutores. Os chips que compõem armas que estão em todos os celulares e nos carros automóveis também. O coração de tudo isso são os chips. E Taiwan é o país mais avançado do mundo em chips e que produz talvez mais de 70% para 80% dos chips de todo o mundo. A China tem interesse em pegar essa tecnologia
de Taiwan. Mas Taiwan vende para a China, para os Estados Unidos, vende para todo lado. Os Estados Unidos sem Taiwan ficam na mão. Os Estados Unidos também produzem chips, mas a um custo elevado, não da mesma qualidade, não do mesmo desenvolvimento tecnológico. Os Estados Unidos estão muito atrás de Taiwan, né, na sua produção lá da Intel e outros lá, produção de chips. Os Estados Unidos têm interesse em manter Taiwan. E a China fica fazendo guerra de nervos. Se invadir Taiwan, os Estados Unidos não têm condições de defender condignamente. E os Estados Unidos tentam apoiar a Coreia do Sul para, se for invadida pela Coreia do Norte, o que vai fazer. Enfim, os Estados Unidos não apitam mais do outro lado do mundo, lá no Oriente, na Ásia. Eles são pequenos, porque os países da Ásia estão investindo pesadamente em armas. China, Japão, Coreia do Sul e os outros também estão investindo pesadamente em armas. E os Estados Unidos não conseguem dominar mais aquela região. Então, os Estados Unidos são, na verdade, a polícia do lado de cá. E isso a gente não tem a dúvida. Junto com a Europa, o aval da Europa, os Estados Unidos fazem o que querem do lado de cá. A guerra da Ucrânia está sendo um laboratório e detonou uma série de modificações no mundo. Por exemplo, a Rússia, que ensaiava participar do mundo capitalista do lado de cá, foi sancionada, boicotada, bloqueada pelos Estados Unidos para não ter mais acesso ao lado de cá. A Rússia está desenvolvendo saídas para o lado de lá. O que ela perdeu na Europa, ela está investindo e tentando recuperar para lá, com os países da Ásia, com Índia, com China, com os outros países do Oriente. Isto a Rússia. Bom, e a Turquia? Pois é, a Turquia é o país que fica ao norte de Israel, é mencionada no Ezequiel 38 e 39, o Gog da terra de Magog. E a Turquia é um país fundamental ali, como um país descendente de Jafé, um dos filhos de Noé. E a Turquia tem uma posição estratégica, tem uma maioria muçulmana e está querendo acabar com o resquício de cristianismo lá dentro da Turquia, e eles desenvolvem um ódio muito grande contra Israel. A Turquia, em algum momento, ansiou liderar os países árabes e muçulmanos contra Israel. Não abriu mão desse projeto, não, mas ficou um pouco na retaguarda quando o Irã entrou em cena e a Rússia também. Então, hoje, são os 4 países grandes que se articulam para se unir contra Israel. A guerra da Ucrânia definiu a posição da Rússia. A Rússia tinha uma posição meio dúbia, mantinha um bom relacionamento com Israel por causa da Ucrânia. Israel apoiou a Ucrânia totalmente e a Rússia, então, se declarou inimiga de Israel. Inclusive, protestou pela primeira vez desde 1967 contra o fato de Israel ter tomado as colinas de Golã. A Rússia nunca tinha se posicionado, mas agora se posicionou. Rússia hoje é assumida e declarada inimiga de Israel. Bom, ela está metida na guerra da Ucrânia. A guerra na Ucrânia vai estabelecendo uma rotina, digamos assim. A Rússia vai se recuperando, inclusive com os preços do petróleo, que ela continua vendendo, não para o Ocidente, mas ela continua vendendo gás a um preço mais elevado e ela continua vendendo petróleo, mas para a China e para outros países que vão pagando com satisfação a Rússia. Então, a Rússia já se equilibrou na área financeira, está procurando se equilibrar com relação à guerra para manter um ritmo que permita eles manterem essa guerra por longo tempo sem
prejudicar muito a economia do país. Ou seja, a Rússia está encontrando o caminho dela. Mas e a Turquia? Pois é, os países líderes da invasão a Israel vão ser a Rússia, a Turquia, o Irã e a Síria, que está ali do lado. Claro que o Iraque vai estar junto. Bem, a Turquia é liderada por um aparente ditador, Erdogan, Recep Erdogan. Esse Erdogan é um líder que odeia Israel e ele tem procurado ver o seu lugar ali no Oriente Médio. Existe uma questão que incomoda um pouco a Turquia, que é a questão dos curdos, que estão lá naquela região da Síria, Iraque, Turquia, eles estão ali no meio. Isso é um assunto a ser resolvido entre eles. Mas a Turquia está muito mais junta ali da Síria, da Rússia, e a Turquia fica posicionada junto à Ucrânia, junto à Rússia. Como um país que pertence à OTAN, inicialmente a Turquia se manteve neutra. Posteriormente, começou a demonstrar que ela é aliada da Rússia, está se entendendo com a Rússia. Agora, por fim, os Estados Unidos deram o que a Turquia precisava, um ultimato. Foi nessa segunda-feira. O Departamento do Tesouro norte-americano alertou a Turquia para a possibilidade dela ser sancionada também. Essa expressão sancionar, usar sanções econômicas, é um termo assim meio elevado que encobre atitudes vis e terríveis. Olha, nós somos dono do dinheiro e nós vamos roubar o que é de você, nós vamos tirar. Se você tem depósito no nosso banco, nós vamos tomar. Se você tem empresas aqui, nós vamos tomar essas empresas, nós mandamos aqui. É mais ou menos isso o que os Estados Unidos estão ameaçando de fazer com a Turquia, que já fizeram com a Rússia e estão querendo fazer com a Turquia. Mas a Turquia pertence à Europa, a Turquia pertence à OTAN. Então os Estados Unidos estão dando um ultimato. Olha, se vocês são da OTAN, vocês ficam do lado de cá. Porque se vocês fizerem colaboração com a Rússia, vocês estão do lado de lá. Sistema econômico, nós usamos aqui o SWIFT, vocês estão usando o MIR, que é da Rússia, para pagar o gás da Rússia com rublos, o dinheiro da Rússia, vocês estão fugindo a nossa unidade aqui. Ou vocês estão conosco ou vocês estão com a Rússia. Então, os Estados Unidos estão dando essa ameaça. Por enquanto, não é uma decisão, é uma ameaça. E essa ameaça é interessante, porque a Rússia está proibida de negociar nos Estados Unidos e na maior parte dos países da Europa. Mas ela está disfarçando sua atuação como turcos. Então, existe um grande acordo entre a Rússia e a Turquia e todos os interesses da Rússia estão sendo defendidos e representados pela Turquia aqui no Ocidente. Então, a Rússia não pode mais negociar com os Estados Unidos, mas a Turquia continua. Então, a Rússia está disfarçada de Turquia, atuando nos Estados Unidos. Eles entenderam isso, os americanos, e disseram, olha, Turquia, se você continuar amiga da Rússia, então nós vamos declarar você nossa inimiga, não vai mais poder negociar com a gente. Então, vocês se posicionem. A Turquia não respondeu por enquanto, mas é uma situação que praticamente coloca a Turquia no colo da Rússia. A Turquia não é um paizinho. A Turquia é a 20ª economia do mundo, em termos brutos, é metade do Brasil. Mas em termos de armas, ela dá de 10-0 no Brasil. O poderio bélico da Turquia é no mínimo, sei lá, meia dúzia de vezes o que o Brasil
pode representar. A Turquia fazia parte, ela fabrica aviões bons de guerra. O Brasil nem sonha fazer isso. A Turquia é o país mais poderoso em armas da Europa. E tem armas atômicas também. A Turquia é um país poderosíssimo. E os Estados Unidos estão apertando economicamente. Por quê? Eles sabem que a Turquia não está bem aliada aos europeus, nem aos Estados Unidos. Então, eles estão ameaçando. Vocês decidam agora. Vocês vão ficar com a Rússia ou conosco? Não dá para ficar mais em cima do muro. Bem, no meu entendimento, era o que faltava para a Turquia entender. A Turquia já está do lado de lá, negociando com a Rússia direto. Só que, como não foi expulsa ainda, a Turquia ainda não foi expulsa da OTAN, ela ainda pertence à Europa, pertence à OTAN, mas só de nome, porque na prática não funciona. Nem a Turquia apoia as tropas da OTAN, nem a Turquia condena a Rússia e não apoia os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mordidos com isso e dizendo, bom, se vocês não querem nos apoiar, então vocês vão ser expulsos da OTAN, vocês fiquem lá com a Rússia. Vocês têm que escolher, vocês vão ficar com a gente ou vão ficar lá com a Rússia. Claro que a Turquia já escolheu, já está do lado da Rússia. É só uma questão de formalização. E agora os Estados Unidos, com isso, estão dando todo o gás, toda a condição para a Turquia assumir de vez o que ela quer assumir, aliada da Rússia e da China. Então, esse bloco do Oriente está se formando e os Estados Unidos estão ajudando. Eles estão se formando e ficando bem poderosos. São países muito poderosos. A Turquia é um país poderoso, a Rússia, o Irã, que agora já tem armas atômicas, e o restante, a Síria, Iraque, todos unidos contra Israel. Israel é um caos só. Ultimamente, de vez em quando a gente vai falar sobre isso. Israel é um caos indefinido, não tem governo, não tem tendência de governo. Então, Israel está andando para trás hoje e os inimigos de Israel estão se unindo, se fortalecendo para a invasão de Israel no Gog e Magog. Sempre eu quero lembrar, quando a invasão de Israel pelo Gog, da terra de Magog, acontecer, o arrebatamento já aconteceu. Quanto mais perto a invasão de Israel pelo Gog estiver, mais perto ainda o arrebatamento da igreja vai estar. Já estamos às portas, tudo se preparando para esse fim.